Boa tarde a todos. Ok, então, bom, a Camila, ela vai fazer a parte prática do treinamento, que é no Revit. E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, podem mandar no chat e a gente vai respondendo, ok? Bom, hoje nós vamos apresentar o treinamento do TigreCAD para a plataforma Revit. Eu estou utilizando hoje o Revit Map 2014 e hoje eu vou mostrar algumas coisas diferentes dos treinamentos anteriores, que ainda não foi mostrado. Eu estou utilizando aqui, vou pegar, deixa eu ver se aqui mostra, tá. Aqui eu fiz eu estou utilizando o template que a Office Desk fornece. Assim que vocês instalam o TigreCAD, vocês vão perceber que dois arquivos vão aparecer no desktop de vocês. Esses arquivos são dois templates. Um template é para o Revit 2012 e 13 e outro é para o Revit 2014 e 15. Eu estou utilizando o template 2014 e 15, tá? E fiz um link da arquitetura e um link da estrutura. Eu percebi que alguns de vocês já participaram, né, do treinamento de ontem, que foi o do Docol, e eu vou utilizar a base, né, do treinamento de ontem. Por que disso? Eu vou aproveitar para demonstrar como a gente oculta a linha de água fria e quente que já foi elaborada para fazer o projeto de esgoto. Tá? Porque muitas vezes acaba que quando a gente começa a fazer o projeto, tem tanta informação que nós não conseguimos trabalhar direito. Então, vou demonstrar essa funcionalidade para, caso, né, vocês não conheçam, fique mais fácil de elaborar o projeto. Bom, então, eu vou colocar nessa outra vista aqui, no qual eu fiz eu selecionei só o banheiro, que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Aqui, como vocês podem perceber, eu tenho já lançado o sistema de água fria e quente. E agora eu vou ocultar para fazer o projeto de esgoto. Então, para isso, eu venho aqui nessa vista, na janela de propriedades, no Visibility Graphics, clico em Edit. Na aba Filter, nós temos aqui o sistema Domestic Cold Water e Hot Water. Eu vou desabilitar. Ah, tá. Aqui eu não consigo desabilitar porque eu estou usando um View Template. Então, aqui eu vou cancelar. Quando eu estiver utilizando um View Template, todas as alterações que eu quiser fazer na visibilidade tem que ser feita através do View Template. Então, eu vou abrir essa janela Apply View Template e vou clicar em Filters. Aqui sim, agora eu consigo desmarcar o Cold Water e o Hot Water. Põe um aplicar, ok, apply, ok. Então ele desliga, né, momentaneamente, oculta, né, momentaneamente, todos os elementos da água fria e quente. Ele não oculta os equipamentos, tá? Porque eu coloquei para que esses equipamentos não sejam ocultados no meu sistema. Mas se eu quiser, pode ocultar também. No caso do acabamento, do registro, ele não será ocultado porque ele não é um acabamento, ele é um componente da arquitetura. O Revit entende assim, né, como um componente da arquitetura. Tanto que esse acabamento não tem conector, não tem nada. Então não tem como identificar se ele é do sistema de água fria ou quente. Bom, então agora com a minha arquitetura e estrutura limpas, né, para a elaboração do projeto de esgoto, eu vou iniciar o projeto. Só vou ocultar essa linha aqui do Section Box para ficar um projeto mais limpo e fácil de visualizar. Vou começar aqui em planta, tá? O esgoto, ao contrário da água fria e quente, a gente faz ele muito mais em planta do que em isométrico. Mas no Revit, ao fazer em planta ou isométrico, você obtém todas as vistas que a gente desejar.
Uma outra dica é a seguinte, eu começo a fazer o projeto do vaso para a prumada, mas isso fica a cargo do projetista decidir. Tá? Então, tem gente que prefere de montante para jusante, outras pessoas de jusante para montante, e por aí vai. Então, cliquei aqui no vaso. Ele tem esse vaso que eu estou utilizando é um vaso da Roca, que a Office Desk disponibiliza na sua biblioteca. Eu vou clicar no conector de esgoto e vai aparecer a possibilidade de fazer a tubulação. Na barra de propriedades, a gente vai selecionar a linha. Então, vou utilizar aqui hoje a linha de tubo de esgoto da Tigre, série normal. Eu não posso sair com esse tubo do vaso aqui, logo direto fazendo o ângulo de 45, 90 graus. É necessário fazer a tubulação abaixo da laje. Tá? Então, para isso, eu vou pegar o offset que está 0 e passar para um offset negativo. Então, vou colocar aqui menos 25, por exemplo, e vou colocar no ângulo a 45 graus. Ah, tá, tem uma outra observação. Aqui eu vou desfazer tudo isso. Então, clicar aqui no vaso, seleciono aqui esgoto, vou alterar o diâmetro para o diâmetro de 100, vou colocar aqui o diâmetro negativo. E uma outra coisa é que no esgoto a gente tem o slope, que é a inclinação. Vou selecionar aqui slope down, porque eu estou de montante para jusante, e vou colocar 1%, que a norma fala, né, que a gente tem que ter 1% de caimento dessa tubulação. Então, agora sim, clico, automaticamente ele já coloca o joelho e a luva. Agora eu vou fazer aqui um trecho reto. Agora eu vou aproximar do shaft a 45. E agora, para fazer a prumada, como que eu faço? Mas aí vocês podem utilizar outras técnicas, né? Eu passo a inclinação para 100%, porque quando a inclinação é 100%, o tubo fica 45 graus. Então, eu faço aqui um trecho. Ele coloca aqui automaticamente a curva de 45 graus, tá? E agora eu vou mexer aqui no meu offset. Vou colocar um offset bem abaixo da laje. Vou colocar, por exemplo, menos 1,5, menos 1,5 m. Apply e apply de novo. Prontinho. Bom, então, depois que eu fiz isso daqui, eu consigo fazer alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Eu vou selecionar, por exemplo, o meu joelho de 45 que está formando a prumada, mais o outro tubo, e com a seta do teclado, eu vou ajustar até chegar no ponto em que eu quero que essa minha prumada fique. Ah, se eu achei que ficou muito afastado, eu consigo também aproximar mais, tá? Um outro funcionalidade que são exclusivas das famílias da Tigre são os joelhos. Os joelhos, eles têm um nome, né? Joelho 45, 90 graus. Esse nome da família é porque ele pode se transformar tanto 45 quanto 90 graus na hora que a gente vai fazer as rotinas de preferências, tá? E vocês podem ver que a bolsa desse joelho, vou chegar aqui bem próximo para vocês verem. A bolsa, ela está no sentido contrário do fluxo. E ela tem que estar, ela está no sentido errado, né? Em relação ao fluxo. Então, eu vou utilizar na minha barra aqui de propriedades a opção inverter sentido. Então, ele inverte tanto o sentido do joelho quanto o da luva que fica conectada a esse joelho. Vou fazer a mesma coisa para o próximo.
E ok, esse aqui já está no sentido correto, então a gente não precisa se preocupar. Tá? Agora eu vou alterar a minha visualização. Vocês podem ver o caimento, né, de toda a tubulação. Esse joelho de 45, nós queremos que ele se transforme em uma junção. Tá? Então, para isso, eu vou clicar nesse maisinho que tem no joelho e ele se transforma em uma junção. Uma outra observação é que, normalmente, a gente deixa esse joelho de 45 conectado junto a essa junção. Então, nós podemos selecionar essa junção e movê-la para cima através da seta do teclado. Então, que ele vai unindo. Quando a gente vai unir esse joelho à junção, não é necessário a luva. Né? Então, vou clicar nesse joelho e utilizar a opção ligação e conexão. Então, marco aqui na barra de propriedades e vou aqui unindo. Vai chegar uma hora que ele vai ficar muito próximo e vai dar uma mensagem, que a linha é muito pequena. A gente coloca cancelar e ele passa para a configuração a configuração anterior, que está correta, né, que a linha não está muito pequena. Tá? Então, aqui eu vou alterar. Então, aqui vocês já podem ver, saindo do vaso sanitário, o final da laje está aqui nessa linha, no final dessa linha azul, e toda a tubulação passando por debaixo dela. Posso clicar aqui na junção, seleciono com o botão direito a opção Dual Pipe, e aqui no offset eu vou colocar para 2,10 metros e apply. Então aqui já saiu a minha prumada. Vou voltar aqui na vista em planta. Pronto. Bom, agora eu vou colocar a caixa sifonada. Uma observação. Todas essas conexões e tubulações que eu utilizei até agora, elas já estão no template, então a gente não precisa carregar. Tá? A caixa sifonada possui algumas no template. Caso tenha alguma que vocês queiram que não esteja no template, vocês vão clicar na aba Map Hidráulica, botão Explorer. Na aba Local Libraries, vocês vão acessar Tigre e a linha Caixas e Ralos. Aqui nós temos os acessórios, caixa de tira fácil, caixas sifonadas e os outros produtos dessa linha. Caso vocês não tenham ainda baixado no computador de vocês a linha Caixas e Ralos, é só clicar na aba Download Libraries, Tigre, e que vão aparecer todas as linhas que a Tigre possui, que estão disponíveis, né, para que vocês realizem um download. Então, assim que realizarem um download, através do botão instalar ou install all, vocês fecham a plataforma, abre de novo, que vai estar aqui disponível na aba Local Libraries. Então, como o meu já está disponível, vou só acessar Tigre, Caixas e Ralos, Caixas Tira Fácil, e vou selecionar uma dessas caixas. Vou clicar nessa aqui primeiro, Insert. A gente precisa de um piso, tá, para inserir essa caixa sifonada. Através da barra de espaço do teclado, a gente consegue rotacionar essa caixa. Então, vou clicar aqui nela. E vou rotacionar a 45 graus. Pronto. Bom, vou rotacionar só para que vocês consigam visualizar. Tá? Vocês podem perceber que a caixa sifonada, ela está com o corpo dela dentro da laje. E o que acontece numa obra? Esse corpo fica por debaixo e existe um prolongador, né, um tubo que prolonga
Atualmente a Tigre não está mais comercializando esse prolongador, ela agora comercializa a caixa, né, que é o corpo da caixa. Esse prolongamento é feito com um tubo 100 ou um tubo de 150, PVC branco normal, e o porta-grelha e a grelha são colocados normalmente, como era feito antigamente com esse prolongador. Tá? Então aqui eu vou selecionar a caixa. Aqui na barra de propriedades nós temos o item altura do corpo da caixa. Essa altura tem que ser maior do que 41 milímetros, né? Tem uma observação aqui, então por default já fica 41 milímetros. E eu vou colocar uma distância maior então que isso, vou colocar aqui 15 centímetros então. Então aqui já ficou, esse corpo ficou abaixo da laje, a gente pode ver por essa linha azul aqui. E a boca, né, o bocal da caixa, está um pouquinho acima dessa tubulação de esgoto primário. Então, isso está correto. Agora, eu vou selecionar essa saída da caixa sifonada, diâmetro de 50 automaticamente já aparece aqui. O offset é menos 22,60. A inclinação eu vou colocar 2%. E no Revit 2014 eu vou selecionar a opção para ignorar o sentido do fluxo e conectar. Por que eu vou selecionar essa opção? Ao selecionar o ignorar, a inclinação, ele vai colocar a inclinação que der da caixa até a altura do meu esgoto que está saindo do vaso. Se eu não colocar aí essa opção, ele não vai fazer junção. Tá? Então, vou clicar aqui. Vou só verificar qual a altura que está. Está menos 26. E aqui está no menos 22. Então, aqui está numa altura bem inferior. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui essa altura do corpo. %, para ignorar. Aqui, 1,35. Pronto. Então, agora, ele fez... Vou só ocultar aqui esse lavatório, para que a gente consiga enxergar direitinho. Ele fez a tubulação, conector, mas deu aqui, olha, 7% de inclinação. Tá? Não está adequado, porque a norma fala que tem que ser no máximo 5%. Então, aqui a gente pode aumentar mais essa altura aqui do corpo. Coloquei aqui menos 25 e aqui está menos 26. Então, está uma altura aqui adequada. Então, aqui está 100%. A inclinação, vou colocar aqui 2 e ignorar. Pronto, então agora deu 2 e pouquinho por cento. Então tá ok, né? A gente passa. Normalmente é só essa tubulação mesmo que fica um pouquinho fora, o restante, né, da tubulação que olha, deu 1 e pouco, 1% redondinho, que deu 1 e pouco porque acabou que, né, mexeu aqui nessa tubulação aqui 1%. O resto tudo costuma ficar bem redondo. A partir aqui da caixa sifonada, eu faço a ligação até o lavatório. Então, agora, como eu estou de jusante para montante, eu vou utilizar a opção Slope Up, 2%. Clicar aqui. E vou até aqui no centro do lavatório. Agora, eu vou clicar no lavatório. Na saída do lavatório, a gente tem um conector de esgoto. Clico nesse conector. Eu vou tirar a inclinação. Porque como a inclinação aqui é muito pequena, eu vou retirar ela nessa hora. E vou clicar aqui no centro dessa tubulação que eu acabei de fazer. Então, aqui eu vou mostrar isométrico como ficou. Então, ele fez o joelho
de 40, outro e um de 45 graus, tá? Eu vou selecionar esse joelho e vou alterar para o joelho com um anel de borracha, tá? O Revit, assim que a gente faz essa tubulação, ele coloca os joelhos normais, que são os joelhos que é o joelho que está na rotina de preferência. E o que normalmente a gente faz ao longo do caminhamento? Colocar os joelhos comuns. E só quando for a conexão entre o lavatório, né, o equipamento, e a tubulação que a gente altera. Então, vou clicar aqui na barra de propriedades. Joelho 45. Deixa eu ver se está aqui carregado. Joelho, série normal. Aqui, ó, joelho 90 com anel, série normal. Então, eu clico nele. E aqui aparece o bocal com o anel de borracha. Aqui, ok? Então, aqui fica correto o nosso projeto. Agora que eu vou mostrar na vista como fica. Tá vendo? Toda a tubulação por debaixo da laje. Aqui ficou 2% e aqui 2%. Então, só tem essa última, essa tubulação aqui mesmo, que é um pouquinho mais chatinha, tá? De ser elaborada. Agora eu vou fazer a tubulação de ventilação. Então, venho aqui em System, Pipe. Por que agora eu vim em System Pipe? Porque eu vou alterar o meu sistema, o System Type, de Sanitary para Vent, que é o sistema de ventilação, tá? O sistema de ventilação, a gente utiliza a linha esgoto série normal, mas o System Type passa a ser Vent, que é de ventilação. Vou alterar o diâmetro para 50. O meu offset eu vou colocar inicialmente a 0, depois explico por quê. E eu vou colocar slope up, porque eu vou estar de jusante para montante. Vou colocar aqui 1%. E vou clicar aqui no meio da minha tubulação. Vou fazer aqui um trecho. Fazer aqui a 45 graus. Agora eu vou subir com esse offset para 50. Apply. Vou pegar esse trecho aqui, mais esse tubo. Vou afastar um pouco, tá? Pipe. Agora eu vou, através desse slope up, 100%. E aqui eu vou colocar, fazer a minha prumada de ventilação. Apply, apply. Pronto. Eu estou fazendo essas tubulações aqui todas dentro do shaft. Essa tubulação de ventilação eu fiz toda aqui dentro da parede, né, da alvenaria. Então, vou arredar todo esse meu conjunto para que fique dentro do shaft, né? E não dentro da alvenaria. Pronto. Nessa situação aqui agora, que a gente está ajustando as prumadas, eu acho interessante, né, da gente habilitar novamente o sistema de água fria e quente, para que a gente visualize as incompatibilidades, né, e para que a gente compatibilize o nosso projeto. Então, aqui eu vou afastar mais o esgoto. Essa tubulação aqui, só verificar como que está. Então, aqui, olha, a gente está com um probleminha com a água fria. Então, a gente pode selecionar aqui.
que eu estou achando ideal é pegar tudo isso daqui, trazer para cá. Pronto. E esse conjunto todo aqui, a gente chega ele para cá, porque a gente tem uma liberdade um pouco maior, né? Esse conjunto aqui, vou trazer ele aqui mais para o fundo. Pronto. Então agora já está compatibilizado, né, com o projeto hidráulico de água fria e quente. Outra verificação muito importante é aqui no lavatório. Então, está tendo uma incompatibilidade com o esgoto e a água fria, tá? Então, a gente vai ter que resolver isso daqui. A gente sobe essa tubulação aqui de água quente. E aqui na água fria, vai ser necessário, né, desconectar aqui o vaso para poder subir aqui na água quente. Chega aqui um pouquinho mais para cima. Aqui na água fria. O ideal é que a gente fizesse, rotacionasse essa água quente, tá? Para cima, né? Porque aí ela conectaria aqui para cima. Agora eu vou clicar aqui no vaso. Seleciono aqui a água fria soldável, diâmetro de 20. Ah, tá. Uma outra coisa é o seguinte. No caso da água fria, a gente tem que tirar a inclinação, né? Então, aqui água fria soldável. Tiro a inclinação, conecto. Pronto. Aqui, como ficou sobrando, é só tirar esse tubo e transformar o tem-joelho. Ok? Então, aqui a gente resolveu um probleminha de incompatibilidade que havia. Por isso que o Revit ele é fantástico, né? A gente consegue fazer todas essas visualizações que antes no AutoCAD a gente não conseguia. E através disso evita muitos problemas na obra, né? Então agora eu vou passar aqui no View Template, na parte de filtros, vou desabilitar a visualização novamente da água fria e quente. Apply, ok. Então aqui agora a gente está vendo só o esgoto, sabemos que não podemos mexer aqui nessa parte, tá? Então aqui nós temos o projeto completo do esgoto. Agora vamos fazer só o ajuste da ventilação. Então a ventilação inicialmente eu coloquei ela no nível 0. Por que eu fiz isso? Para que o Revit ele faça esse joelho e o T e depois a gente consiga fazer o ajuste, tá? Esse ajuste ele é um ajuste manual. Então eu selecionei aqui o tubo e estou através aqui do teclado abaixando essa tubulação. Se a gente colocar um offset para fazer essa tubulação muito próximo da tubulação de esgoto já elaborada, o Revit vai dizer que não é possível fazer esse joelho, porque ele precisa de espaço. Então, é preferível fazer com um offset mais alto e depois ajustar. Então, vou colocar aqui para inverter o sentido desse joelho e colocar essa ligação em conexão, porque aí a gente vai conectar agora esse joelho a esse T. Então, vou abaixar tudo isso para que esse joelho entre aqui no T. Novamente, quando a linha fica muito curtinha, coloca cancelar, pronto. Então, aqui toda a tubulação de esgoto está andando por debaixo da laje. Okay? Eu vou transformar esse joelho
em uma junção, tá? Vou clicar aqui em Draw Pipe e vou colocar o offset 0, Apply. Pronto. Posso passar por uma junção invertida ou não. Tá? Posso pegar esses tubos e conexão passar para o diâmetro de 75. Ele automaticamente gera uma junção de 75 para 50. Vou transformar numa junção invertida. Junção aqui invertida série normal. Pronto. E vou pegar esse joelho e retirar a luva. Então, vou colocar aqui ligação e conexão. Prontinho. Bom, eu vou só colocar aqui -1. Vou colocar aqui -80. Tá. Então, agora nós fizemos um pavimento. Tanto água fria, quente quanto esgoto. Vou habilitar aqui a visualização da água fria e quente. Aqui, filters. Clicar, ok. Apply, ok. Prontinho. Bom, deixa eu ver se eu já repliquei a minha arquitetura. Vou habilitar aqui a visualização do Section Box. Na minha arquitetura que está com um pavimento só. Tá? Quando a gente tiver mais que um pavimento no projeto, só baixar aqui um pouco esse offset. 270. E vou fazer aqui um trechinho para cima para aprumada. Então aqui eu vou colocar 3. Apply. Prontinho. Bom. E aqui eu vou passar para doméstico do oro, porque esse trecho aqui, nele é de água fria, tá? Bom, então primeiro eu vou selecionar a estrutura. Vou selecionar aqui a arquitetura. Ctrl C. Agora eu venho aqui em Modify, Paste, Align to Level, Level 2. Ok. Uma outra coisa. Aqui, o nível 2 está acima do que a gente está querendo. Então, a gente tem que configurar isso, tá? Como que a gente configura? Vem aqui em Plumbing 1, por exemplo. Seleciona aqui a elevação. E na elevação nós temos os níveis, tá? Aqui nós temos os níveis da arquitetura e os níveis do hidráulico. Então, aqui eu vou passar para esse nível 2. Vou só tirar essa visualização e passar para... Deixa eu ver aqui em qual altura que está meu... Architecture Level. Dá 1,5 m aqui. Dá 2,80. Prontinho. Gaga, gaga. Pronto, isso mesmo. Ok. Então agora eu vou colocar... Deixa eu salvar aqui o projeto. Eu vou deletar essa arquitetura aqui que eu inseri. E agora eu vou inserir ela de novo. Então, aqui para isso, clico nela, Ctrl C. Modify. Paste. Level 2, ok. Aí agora ele inseriu correto. Tá vendo?
ficou com esses níveis aqui, mas são níveis da arquitetura, tá? Não são níveis do hidráulico. O nível do hidráulico é aquele que eu acabei de mexer. E a gente faz isso com o estrutural, né? E por aí vai. Normalmente, eu estou fazendo isso porque eu fiz uma arquitetura inicial que tinha um pavimento só. Mas normalmente a arquitetura já vem com todos os seus pavimentos. Então, vou voltar aqui para o 3D. Prontinho. Então, aqui nós temos já os dois pavimentos. Agora, eu vou selecionar todo o meu hidráulico do pavimento tipo, digamos assim. Então, que eu selecionei tudo. Ctrl C. Vem Modify, Paste, Select Level, Level 2, ok. E agora, ele duplicou todo o meu projeto. Tá? Uma observação. Quando a gente faz essa cópia, ele não une as prumadas. Então, é necessário que a gente pegue a prumada de um pavimento no outro e una manualmente. Tá? Então, isso a gente vai ter que fazer para ventilação, a gente vai ter que fazer para o esgoto, para água fria e quente. No caso aqui da água fria e quente, eu vou transformar esse meu joelho em T para fazer isso. Eu posso vir aqui na vista left, pego o meu section box, eu vou seccionar bem aqui. Ó. Pronto, e agora coloco na vista horizontal. Esticar aqui minha tubulação. E aproximo aqui do T. Pronto. Prontinho. Então, agora virou uma tubulação única. Tá? Prontinho. Bom, no caso da ventilação, a gente ainda pode colocar aquele terminal de ventilação através da aba Map Hidráulica, botão Explorer, Tigre, esgoto série normal, terminais, terminal de ventilação. Seleciona e fica o terminal. A gente pode colocar tanto, né, vou colocar aqui 2,75, tanto no terminal da prumada de ventilação e depois na prumada, na extensão da prumada de esgoto, que acaba virando ventilação também. Assim, quando a gente tem uma família que já foi inserida e a gente quer colocar em outro lugar ela, né, a gente pode clicar nessa família com o botão direito, Create Similar, e ele cria um objeto similar ao que foi inserido. Okay? Então, rapidamente, né, no Revit, a gente consegue fazer um projeto bem legal. E quais são as outras facilidades, né, da utilização do Revit? Vou passar aqui para a vista Plumbing. Vou deletar só esse corte que eu fiz. Isso aqui também. É a parte do diagrama vertical, também que são os cortes, né? Então, aqui eu vou fazer um corte, um duplo clique. Assim que a gente faz o corte, a tubulação ela fica unifilar, tá? Podemos alterar isso através, passando da visualização de coarse ou medium, né, para fine. Então, à medida que a gente coloca no fine, conseguimos ver todos os tubos e as conexões, como se fosse, né, real. Agora, eu vou... Como é que está afastado?
agora eu vou só colocar isso colorido, né, porque está tudo preto e branco. Para colocar tudo colorido, a gente pode selecionar aqui Invisibility Graphics, Filters e personalizar. Então, a gente coloca Add e vamos colocando os sistemas. Domestic Cold Water, Domestic Hot Water, Sanitary. E a gente pode configurar. Ou, cancelar, vem aqui no View Template, coloca a disciplina All, aqui All também, e podemos selecionar esse template de visualização que já está no template do Office Desk. Então, clique aqui em planta baixa, 2D bifilar, Apply, OK. Então, ele já fica todo verde, azul, vermelho, fica, né, com as configurações que nós já pré-definimos. Uma outra observação seguinte, aqui a gente está vendo esse banheiro, né, que foi elaborado o projeto hidráulico, e o do fundo, que não foi, a gente consegue ver os equipamentos. Como que nós vamos configurar para que a gente veja só o banheiro? Clicando aqui no corte, tem uma setinha, eu vou puxar essa setinha até aqui nessa parede de alvenaria. Então, agora aqui eu consigo ver só os equipamentos do banheiro em específico, tá? E uma coisa, né, no Revit que começa a mudar em relação aos projetos convencionais é porque antes a gente fazia um corte esquemático e com poucas informações no diagrama vertical. E agora, dessa forma, a gente consegue fazer um diagrama de cada banheiro, né? Isso facilita muito na hora da obra e não fica mais algo esquemático, fica algo real, né? Então, que a gente consegue colocar todos os engates, conseguimos colocar até o sifão aqui no esgoto, onde que está aqui as tubulações atrás da cuba ficam tracejadas. Então, isso para a obra é muito interessante. E até mesmo no projeto hidráulico, né, para a gente conseguir visualizar essas interferências. Bom, gostaria de saber se tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado até agora. Bom, como ainda, né, não houve nenhuma dúvida, vou continuar a apresentação. Caso tenha, é só enviar através do question as perguntas. Tá? Eu demonstrei ontem no treinamento do call, mas vou mostrar aqui como a gente configura essas cores, tá? Que são dúvidas bem frequentes no nosso suporte. Se a gente estiver com um View Template, só clicar no View Template. Clique aqui em All, seleciona ele. E em Filters, a gente consegue aqui configurar essas cores. Por exemplo, eu estou aqui com água fria soldável, azul escuro e com a linha externa, né? E azul escuro de preenchimento. Eu quero colocar isso um pouco mais real. Então, eu vou passar para marrom, porque é a cor dessa tubulação, né? Vou colocar esse marrom aqui, né? Ok. Ok. E vou pôr essa cor aqui, marrom também. Aplicar, ok. Aplicar, ok. O que aconteceu aqui? Como o sistema é o cold water, que é água fria, as cores que são definidas no sistema prevalecem em relação às cores definidas na linha do tubo. Tá? Como eu coloquei nenhum preenchimento no meu sistema, o preenchimento ficou do tubo, né, o da água fria, porém a parte externa ficou do sistema. Então, venho aqui. Em Filters. Eu posso deixar aqui no Cold Water, Clear Override, aplicar, ok.
clicar, ok. E aí ele pega só as definições do meu tubo, tá? Então a gente pode fazer isso, ok? Nesse View Template eu posso também alterar as opções, tá? Aqui, olha, Shadows. Vou colocar aqui nenhum, ok? Aqui em Graphic. Aqui a gente está com a opção Hide. A gente pode colocar realístico, por exemplo. Apply. Que ele fica com essa impressão, né, de que o tubo é real, né? Então dá esse efeito de luz aqui, sombra, que fica bem bacana. Para uma apresentação para o cliente fica bem legal. Se a gente quiser tirar essas linhas, que aí dá uma apresentação até mais real, pode. A gente consegue configurar muitas coisas através do Revit. Tá? Normalmente, quando é corte e é um diagrama vertical, eu gosto de deixar naquele aspecto bifilar, né? Então, coloco o modo Hiding, Apply, OK. E aqui aparecem todas as tubulações, tá? Bom, agora eu vou apresentar sobre a lista de materiais. A lista, no template que o Autodesk fornece, nós já temos algumas listas pré-definidas. Então, que caixas e ralos? Eu quero só caixas e ralos. Então, vem aqui todas as especificações. Conexões para água fria, então vem todas. Conexões para água quente. Conexões para esgoto. Então, já tem algumas pré-definidas. Caso vocês queiram tirar a lista de materiais do projeto inteiro, basta vir aqui em View, na aba View do Revit, Schedule, selecionar a opção Multi-Category, OK. Aqui eu vou selecionar, a gente vai começar a selecionar todas as características que nos importa nessa lista. Então, vou colocar aqui Count, que é a quantidade, e a Docol e a Tigre já colocaram um prefixo Docol 2 pontos e Tigre 2 pontos na frente, aquelas informações que normalmente o projetista requer da sua linha. Então, aqui, Tigre, OK. Então, aqui apareceram todos os produtos, tá? E cada produtinho que está lá é uma linha dessa. Tem como a gente configurar para ocultar ou, né, aparecer as coisas. Então, aqui eu vou selecionar no filtro. Filtro não, para agrupar. Vou selecionar aqui Tigre descrição, por exemplo. OK. E aqui em Fields, eu vou tirar as coisas da Docol só para mostrar os da Tigre. Nesse exemplo, enfatizar uma coisa que o pessoal tem normalmente muita dúvida. Então, aqui, OK. Bom, então aqui eu tenho só uma descrição, né, joelho 90 graus, soldável 20, mas eu tenho 4 quantidades. Então, conta cada um que eu tenho no projeto, mas a descrição aparece só de um com esse grupo, tá? O que eu quero enfatizar é o seguinte. Se eu vier aqui, eu vim aqui em Fields, vou colocar aqui o Description, que é o do Revit. Vou passar, Move Up, vai ficar aqui do lado. Okay. Pronto. Esse item Description que eu acabei de adicionar é a descrição da família que o Revit possui.
que é um parâmetro do Revit. A Tigre, ela colocou esse parâmetro Tigre, descrição, para que o Revit consiga identificar se o joelho é 45 ou 90 graus. Se vocês colocarem só essa descrição do Revit, não vai vir a distinção se é 45 ou 90. Então, para isso, a gente sempre recomenda que vocês utilizem esse Tigre, descrição, porque aí vem a descrição com essa distinção, se é 90 ou 45 graus, tá? No caso da junção, a mesma coisa. Nós utilizamos uma família que chama T-junção, para que na hora do projeto e das rotinas de preferência, o projetista consiga fazer uma junção a 45, né, que é a ligação a 45 graus, ou um T, que é a ligação do tubo a 90. Na descrição vem T-junção. Agora, aqui, nesse Tigre de descrição, vem diferenciando se é uma junção ou se é um T. Então, aqui eu tenho um T, que é o T 50/50 de esgoto, e aqui quando é junção, junção simples de 100/100. Ok? Então, essa é uma recomendação nossa sobre a parte de lista de materiais e que as pessoas normalmente entram muito em contato com a gente no suporte. Ok? Bom, então, o escopo do treinamento de hoje da Tigre terminou. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi apresentado. Não? Ok. Bom, então agora eu vou falar sobre uma nova funcionalidade. Vocês vocês perceberam, né, que o MAP Hidráulica e o TigreCAD teve uma atualização recente, tá? Nessa atualização recente, nós implementamos uma nova funcionalidade no programa, que não existia antes, tá? Qual que é essa funcionalidade? É do programa conseguir ler os sistemas. Como que isso funciona? Aqui, vocês perceberam que eu passei para o sistema de ventilação, onde que é ventilação. Eu vou só alterar essa cor desse sistema para que a gente consiga identificar melhor. Então, eu passo aqui no filtro, vou inserir o sistema Vent aqui. Então, vou colocar de Vent. Então, aqui o Vent apareceu. Vou colocar ele numa cor laranja, a linha externa. E eu vou colocar uma achura aqui laranja um pouco mais claro. Ok, aplicar. Eu vou aproveitar. Não, o sistema de caixa espanada já está aqui. Pronto. Então, tudo que é de ventilação ficou laranjinha, tá? Para utilizar o comando de cálculo, né, que é um comando pago do MAP Hidráulica, a gente precisa fazer todas essas conexões e, além disso, tampar aqui essas aberturinhas que ficam na caixa sifonada. Tá? Para tampar, como que eu faço? Eu vejo essa altura que está, então está no menos 18, clico em System, Type, esgoto 40 menos 18 já fica aqui. E vou alterar o meu sistema de sanitary para caixa sifonada, que foi um sistema que eu criei. Então, aqui ele está falando só que ele não vai habilitar a visualização, porque eu coloquei esse caixa sifonada oculto, tá? Então, ele apareceu aqui agora. Novamente aqui, pipe. Ele está falando que tem dois sistemas diferentes, mas
propositalmente a gente criou, né, um sistema caixa sifonada. Pronto. Eu posso clicar em todos esses tubinhos e através de um comando que tem no Revit, eu utilizo esse cap ends. Pronto. E aí ele coloca esse tampão fictício, né, na minha caixa sifonada. Na hora de gerar o cálculo, eu preciso desse tampão, mas na hora de plotar eu não preciso. Então, como é que eu faço para ocultar isso para visualização do meu cliente, né, que não precisa saber disso? Eu oculto essa minha linha caixa sifonada, aplicar OK, e ele fica normal, tá? Então, agora eu vou colocar nessa visualização aqui tridimensional. Vou só fazer uma tubulação aqui horizontal, tá? Slope down, 1%. Prontinho. Bom, então aqui está o meu sistema todo. É uma outra coisa, sempre que a gente puder fazer todas essas observações em um pavimento, para na hora que for replicar, né, o pavimento, fica tudo ok. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como eu não tinha feito antes, né, de replicar, coloco aqui caixa sifonada. Que como está oculto, ele não vai aparecer. Tubo. Ok, prontinho. Agora eu vou habilitar, vou colocar para visualizar tudo. E agora eu vou gerar o comando de cálculo. Clico no comando, vai aparecer essa tela, tá? Nessa tela aparecem todos os sistemas que eu quero que sejam computados na hora de fazer o cálculo do esgoto. Para o cálculo do esgoto é necessário somente o sanitary. Eu não quero calcular a ventilação, porque não tem unidade Hunters, e nem calcular esse tubinho que eu fiz para tamponar, né, os conectores abertos da caixa. Clico aqui em OK. Espera aqui. Só tirar aqui todos, marcar o tubo que eu quero que seja calculado, né? Marco aqui, sanitary. Ele vai perguntar qual que é a declividade, 1%. Pede para marcar quais são os tubos de queda. Finish. E agora aqui aparece as validações, ok? Por que nós fizemos isso antes, sem essa distinção dos sistemas? Quando tinha a ventilação, ele estava dando sistema circular, que realmente a ventilação ela entra aqui, né, no tubo de esgoto e depois entra aqui nesse outro pavimento e dá um sistema circular mesmo. Então, para que isso não ocorra e tem que, né, desconectar os tubos, nós criamos essa nova funcionalidade, essa nova atualização. Então, para vocês que verificaram que houve essa atualização, foi por esse motivo que nós atualizamos o plugin recentemente. Eu vi que tem uma dúvida aqui do Roberto. Na biblioteca da Tigre existem as caixas de inspeção gordura simples e etc. Pois como projeto para o interior da Bahia, ainda usamos como destino final a Foz Sumidouro. Bom, Roberto, é o seguinte. A gente precisa, né, dessas caixas de inspeção em gordura para a fossa. Até mesmo na norma fala que você pode levar os dejetos da cozinha para a fossa, desde que tenha caixa de gordura.
Então, você vai precisar de utilizar a caixa de gordura. E você pode utilizar as caixas de gordura em inspeção da Tigre. E as caixas de inspeção são utilizadas também nas instalações externas da edificação, onde tem mudança de direção. Então, a caixa de inspeção de gordura não é para destinação final, é simplesmente para uma retenção da gordura, né, antes da destinação final, e também para mudanças de direção na parte externa da casa. A fossa e sumidouro, a Officedesk possui funcionalidades, né, complementares ao TigreCAD que calculam essa fossa, filtro e sumidouro, que é esse comando daqui, tá? O Slash Disposal. Então, aqui você pode calcular a fossa, filtro e sumidouro. O que nós ainda não temos são as famílias, né, de fossa, filtro e sumidouro. Então, nós estamos aí com um projeto de fazer famílias genéricas e ainda está, né, com esse projeto em andamento, e a gente vê que as pessoas têm uma grande necessidade por essas famílias. Tá? Então, aguarde novidades aí sobre a disponibilização dessas famílias para vocês. Mas, em relação ao cálculo, a gente tem essa funcionalidade aqui. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, então, como não tem mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a vocês pela participação do treinamento. Esse treinamento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube no prazo de aproximadamente uma semana, juntamente com outras informações complementares. Para quem participou mais que 80% do treinamento, vai receber um certificado de participação. E, bom, é isso. Em outros treinamentos, iremos abordar outros assuntos, então espero vocês em outros treinamentos também. Caso queiram conferir os treinamentos que nós já demos até hoje, pode acessar o nosso canal da Officedesk, que é Officedesk Vídeos no YouTube. Temos também o nosso blog, tá, do software, né, do plugin. Então, a gente manda isso também nas informações complementares para vocês terem os nossos canais de suporte e para vocês conferirem as nossas novidades. Ok? Obrigada a todos pela participação. Uma boa tarde. Obrigada, Gleison.